Shabbat Shalom Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos, amigos, Baruch Hashem. Finalmente vamos iniciar agora a parashá dessa semana, a porção da Torá dessa semana, que encontra-se em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, portanto, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 em diante. Abra o seu Tanakh sagrado, abra a sua Bíblia que você tem em casa disponível. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 em diante. A parashá de hoje é a parashá Vayetze. Uma vez que essa palavra intitula esse capítulo 28, versículo 10 em diante. No original nós temos Vayetze Yaakov Mibe'er Shavah Vayelech Haraná. Ok? Em português, Yaakov deixou Be'er Shavá. Repetindo, Yaakov deixou Be'er Shavá e dirigiu-se a Haran. No caso, Haraná. Esse é o primeiro trecho que apresenta o título da parashá de hoje. Vamos começar o nosso estudo aprofundado da parashá de hoje, como de costume, como necessário, a partir do título, a partir da nominação Vayetze. Por que a parashá de hoje nomina-se Vayetze? Vayetze, palavra hebraica, conota a ideia, o conceito de partida. No começo da nossa parashá, ou seja, da nossa porção da Torá de hoje, Yaakov, portanto Jacó em português, deixa sua casa na terra de Israel. Jacó deixa a sua terra natal, o seu recôndito familiar, o lar de seus pais, onde ele nasceu, onde ele foi criado, lá em Canaã, lá na terra de Canaã, e ao fim ele retorna extremamente rico, extremamente opulento. Enquanto estava longe de casa, Yaakov, ou seja, Jacó, formou a maior parte de sua família, 11 de seus 12 filhos, todos leais ao caminho de seu pai. E, ironicamente, Avraham e Isaac, ou seja, Abraão e Isaac, que passaram todos os seus dias na terra de Israel, aliás, na terra de Canaã, a terra de Canaã, uma vez que a terra ainda não era conhecida como Eretz Israel, ainda não era a terra de Israel, o território geográfico estava já delimitado pelo Eterno, estabelecido pelo Eterno antes da fundação do mundo, mas naquele dado momento, para as nações vizinhas, para as localidades circunvizinhas, a terra era conhecida como terra de Canaã, a terra de Canaã. E outros povos, outras populações estavam batalhando, estavam em convívio, inclusive de confrontos, naquelas regiões de Canaã, que no futuro veio a se tornar a terra de Israel, quando finalmente as tribos adentram no território de Israel e, sobretudo, quando David Hamelech, quando Davi, o rei, estabelece toda a região geográfica do território de Israel. Ok? Mas, tendo a sociedade comum, a sociedade maior, as nações, no período, naquela época, reconhecendo o território de Israel ou não, o que importa é que o Eterno estabeleceu todas as mediações, toda a região fronteiriça de Eretz Israel, ou seja, do território de Israel, conforme está na Torá Sagrada. O que importa, de fato, é o que o Eterno estabeleceu, e não o que as nações entendem o que seja ou o que deve ser considerado o território de Israel. Então, todas aquelas mediações ainda eram conhecidas pela maior parte das pessoas como a terra de Canaã. Mas, de fato, dentro do planejamento do Eterno, que ele tinha revelado gradativamente, que ele veio a tornar conhecido gradativamente aos seus eleitos, aos seus servos, aos seus bahirim,
ali é o território de Israel. Ok. Prosseguindo, pessoal. Então, ironicamente, Abraão e Isaac, que passaram todos os seus dias na terra de Israel, ambos sofreram com filhos rebeldes. Por que Jacó alcançou uma totalidade perfeita de filhos fora da terra? Enquanto Jacó era um tzadik, ele era um justo, ele era um tam, ele era reto, sendo o fundador do povo de Israel, ele também possuía a vantagem transcendente, um nível de elevação diante do Eterno, do Benoni, o chamado Benoni, e também do Baal Teshuvah, ou seja, daquela pessoa que está em processo de conversão ao Eterno, que já possui uma certa jornada, um tempo de jornada qualitativa diante do Eterno, chamado de Benoni, ou seja, uma espécie de mediano, uma pessoa que está em processo de avançar, de intensificar a sua busca, o seu convívio, o seu dia a dia, separando e especificando os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, suas pretensões, suas atitudes, ou seja, o seu cotidiano, a sua rotina, em direção ao Eterno. Esse é chamado de Ben-Oni. É o servo mediano. É a pessoa que já está no nível mais avançado da sua teshuvah, ou seja, um nível mais avançado do seu retorno, da sua conversão ao Eterno, do seu retorno ao Eterno, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja. Ok? E é também reconhecido como Baal Teshuvah. O que é Baal Teshuvah? Em termos gerais, no sentido mais literal, Baal Teshuvah seria o Mister Teshuvah, o Senhor Teshuvah, ou seja, é o indivíduo que está em processo de retorno ao Eterno. Ele é chamado também de Baal Teshuvah em hebraico. Aqueles que lutam contra o mal e o dominam, ou seja, são pessoas que não se dobram, que não fazem concessões com o Hatat, que não trocam o seu dia a dia, o seu cotidiano elevado ao Eterno, por uma vida dedicada ao Hatat, ou seja, aos Hatatim, aos afastamentos ou práticas que levam a pessoa a estarem afastadas da Torá de Hakadosh Baruch Hu, ou seja, da constituinte divina, da lei divina, da Torá, de todos os mitzvot, de todos os mandamentos contidos na Torá Sagrada. Ou seja, para quem não sabe, para quem esqueceu, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que você possui na sua casa. Ali estão contidos todos os mandamentos, todas as mitzvot, toda a vontade do Eterno. Todos os preceitos do Eterno, todas as nossas obrigações estão contidas ali. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, né? Tehillim, Mishlei, Kohelet, Eclesiastes, o livro dos profetas, dos Nevim, não são estes o livro da Torá, não são estes o livro da lei. Eles contêm histórias verídicas de homens e mulheres, e vice-versa, que praticaram a Torá Sagrada, que praticaram a lei do Eterno. Mas em si, essas literaturas, esses livros que estão no Tanar, que estão na Bíblia, que você possui na sua casa, eles em si não são a Torá Sagrada, eles são literaturas dedicadas a explanar e ampliar o conhecimento da Torá, através da vida testemunhal, através do legado desses homens e mulheres que viveram após o período de Moshe Rabbeinu, de Moisés, o nosso mestre. Ou seja, a partir de Josué em diante, nós temos todo um processo de ampliação, de reverberação, de continuidade do Israel, do povo de Israel. Ou seja, de pessoas que pagaram o preço, de pessoas que se colocaram na brecha, que obedeceram ao Eterno, outros também que não obedeceram ao Eterno. Nós temos exemplos na vida desses homens e mulheres, tanto dos Binei Or, dos filhos da luz, daqueles que obedeceram ao Eterno, e tanto dos Binei Rosher, que levaram uma vida de trevas, uma vida de desobediência diante do Eterno.
De todo modo, nós precisamos entender isso. Quando dizemos livro da lei, nós estamos falando da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que você possui na sua casa. Então, o mais importante, o núcleo mais importante que nós devemos dar o maior nível de atenção quando se trata de Bíblia são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? Ali nós temos o manual do fabricante. Ok? Continuando, pessoal. Esse elemento da sua personalidade, ou seja, de Yaakov, de Jacó, começou a se expressar quando Yaakov e Jacó saiu da atmosfera espiritualmente conducente da terra de Israel e se juntou a Lavan, ou seja, a Labão, lá no território de Haraná, no território de Haran. Ali, Jacó foi forçado a emergir dentro de um mundo corrupto e ainda ao mesmo tempo construir uma família e administrar seus negócios de maneira honesta. Isso trouxe à tona habilidades inatas de Yaakov como um batalhador espiritual. É muito importante, na leitura e no estudo aprofundado da Parashá Vayetze, nós temos em mente, em atividade na nossa memória, durante o estudo da Parashá Vayetze, quem é Yaakov? Ou quem foi Jacó? Em muitas religiões e instituições religiosas que se apoiam na Bíblia ou que advogam os valores, as virtudes da Bíblia, conhecidas como Bíblia Sagrada, mas conhecida como Bíblia Sagrada entre essas instituições religiosas, existem N instituições religiosas, principalmente a instituição político-religiosa de Edom, da instituição política religiosa de Roma e todas as suas derivações. Essas instituições religiosas, elas têm por tradição, quando se achegam ao estudo desse episódio da vida de Jacó, costuma-se por tradição inculcar nos seus aderentes, inculcar na comunidade de Edom, de Roma, a ideia de que Esav e Esaú era uma pessoa justa que foi enganada, que foi vitimizada por uma trapaça, e Jacó era um trapaceiro, um suplantador, no sentido de alguém que engana, um enganador. Ou seja, trazendo uma ideia de que Jacó não merecia, não estava qualificado para receber as brachot, as bênçãos do Eterno. E, na verdade, segundo essa premissa, segundo essa ideia, Esav e Esaú, que de fato era o primogênito, o merecedor ou o recipiente adequado para receber a benfeitoria, as benesses do Eterno. Dentro da tradição de Roma, das instituições político-religiosas de Roma, é essa ideia que é impregnada, essa ideia que é reverberada, já há séculos inclusive. Então, para todos nós, assim como Yaakov, que passam por uma jornada de Teshuvá, assim como Jacó passou, uma jornada de retorno ao Eterno, de conversão ao Eterno, numa atmosfera hostil, ou seja, à margem da Torá, à margem das verdades incutidas na Torá, é de se esperar que falsos relatos, que falácias, argumentos falaciosos, que diversos tipos e intensidades de sofismas, de engodos, de argumentos fraudulentos, que calúnias, difamações sejam disseminadas sobre a minha e a sua pessoa nessa trajetória, nessa jornada de conversão ao Eterno. É necessário que esse tipo de adversidade ocorra,
que esse tipo de provações, que esses tipos de testes ocorram na nossa trajetória. Eles são inerentes, eles são inseparáveis na trajetória de uma pessoa que verdadeiramente está no percurso concreto, verdadeiro, de conversão ao Eterno. Assim como aconteceu com Yaakov. Yaakov, ao contrário da maioria de nós, nasceu num lar de Torá. Por que ao contrário de nós? Porque a maioria de nós viemos, na situação do Brasil, na situação de brasileiros, de uma estrutura religiosa que reivindica a interpretação e a prática correta da Bíblia. A instituição religiosa que a maioria de nós somos originários no Brasil, a condição real, concreta do brasileiro, é de que ele nasce já dentro de uma estrutura religiosa. Baruch Hashem por isso, somos gratos ao Eterno por essa condição. Nós nascemos exatamente onde deveríamos ter nascido, exatamente nas condições que nós nascemos, conforme a vontade do Eterno. Está tudo dentro do controle do Eterno. Ninguém nasce no local onde não deveria ter nascido. Todos nós nascemos, fomos plantados, semeados nesse mundo, exatamente com os pais que deveríamos ter, com a família que nós deveríamos ter, na rua, no bairro, na localidade exata onde cada um de nós deveríamos nascer. Ok? Porém, entretanto, na nossa situação de brasileiros, nós nascemos nessa específica instituição religiosa, na instituição de Edom, na instituição de Roma. E nessa instituição de Roma, como nós estamos estudando, se reivindica o direito de interpretar e praticar a Bíblia Sagrada, os seus mandamentos, todas as virtudes contidas na Bíblia Sagrada, conforme a mentalidade dessa cultura religiosa de Roma e todas as variações, subvariações religiosas de Roma. Sejam instituições, denominações da Suíça, seja denominações da Alemanha, que são originárias da Alemanha, dos Estados Unidos, todas elas pertencem à mesma via de pensamento. A mesma via de pensamento religiosa que é de Edom, de Esav, de Esaú, portanto, de Roma. Esav e Esaú são arquétipos, são modelos, são tipos, são referências, símbolos daquilo que haveria de ser no futuro, ou seja, no tempo que chamamos hoje, o Império Romano. A política, religião de Roma. A política religiosa de Roma. E todos os seus estilos que surgiram no decorrer da história de Roma, da cultura de Roma, do povo romano, que reivindicou para si uma suposta interpretação correta e uma prática correta da Bíblia. E nós sabemos, tanto historicamente quanto literariamente, que a Bíblia é uma literatura hebraica, de uma cultura hebraica, de uma via de pensamento hebraica e não romana. São duas culturas, são dois povos completamente diferentes. Absurdamente diferentes, em todos os sentidos. Então nós já temos uma diferença quando nós comparamos as nossas vidas e a trajetória de Yaakov. Sendo que Jacó, ele passou pela mesma experiência que nós. Só que Jacó ele não começou a sua trajetória no ambiente de Avodah Zará, de idolatria, como nós começamos. Yaakov, conforme reza o texto, conforme nos afirma o texto,
ele de fato, antes de qualquer ação ter sido exercida, ter sido feita, ter sido realizada, dele ou de seu irmão Esaú, o Eterno já tinha de antemão estabelecido que o maior serviria ao menor. Que o maior, ou seja, Esaú, os descendentes de Esaú, de Esav, portanto, em hebraico, estariam a serviço de Jacó e seus descendentes. O maior contingente de povo, ou seja, a totalidade do mundo, ou a mentalidade majoritária, a serviço de Yaakov, a serviço de Jacó, portanto, a serviço de Israel. De antemão, tudo isso foi estabelecido, planejado pelo Eterno. E o Eterno notificou a sua mãe, dizendo, olha, no seu ventre existem dois povos. Ou seja, existem duas mentalidades conflitantes. São totalmente adversas. Totalmente heterogêneas. Porém, entretanto, o maior servirá o menor. E isso deve ser analisado em todos os sentidos. Principalmente no aspecto de mentalidade, no aspecto conceitual, ou seja, da maneira de observar a vida, a existência. Na maneira de se comportar em meio à existência, à vida, o seu cotidiano, a sua rotina, a vida real, o seu dia a dia, o nosso dia a dia. As pessoas que possuem a mentalidade de Esav, ou a essência de Esaú, a essência de Edom, elas possuem um comportamento determinado. As pessoas que pertencem à classe da mentalidade de Jacó, de Yaakov, elas possuem uma mentalidade. Mentalidade essa é a Torá. E a Torá nos afirma, olha, Yaakov, Jacó, era tam. Ele era reto. O nome Yaakov, o nome Jacó, vem do radical ekev, que significa calcanhar. Jacó, inclusive, conforme nos é informado na Torá, nasceu de alguma forma vinculado, agarrado ao seu irmão gêmeo Esaú, através do calcanhar. E o significado de calcanhar, dentro do pensamento correto hebraico, dentro do pensamento da Torá, da via correta de pensamento, de análise, inclusive análise textual, calcanhar significa também o fim do corpo. O fim de um corpo. O corpo não começa pelo pé. O corpo ele começa a ser desenvolvido no ventre de sua mãe, primeiro ao redor da cabeça. A cabeça é o princípio. E dentro dessa semântica, dentro desse contexto concreto de um corpo que começa a ser desenvolvido pela cabeça, a cabeça é o princípio, os pés, os membros inferiores, são os últimos a serem desenvolvidos. Ou seja, de fato, através dessa ilustração, nós percebemos que Yaakov, Jacó, tem o seu nome dentro de um contexto que nos revela o fim dos dias. Jacó, o nome original Yaakov, tem a ver com significados, símbolos, significados, que nos trazem informações sobre o fim dos dias, o fim dos tempos. Fala sobre o Mashiach, uma vez que na Torá Sagrada também nós temos profecias sobre que o Mashiach irá calcar os seus pés através
do seu calcanhar a Nahash, a serpente. O descendente da mulher irá suplantar, irá transcender, irá vencer a serpente que mordeu o seu pé, e esse mesmo pé, ou seja, esse mesmo calcanhar, suplanta, vence, transcende a dificuldade através da força do calcanhar, ou seja, no fim dos dias. Então, todo o contexto da história de Jacó já nos apresenta um programa salvífico, um programa, ou seja, todo um planejamento do Eterno para a história da existência. A história dos eleitos, dos Bahirim, dos Bnei-Or, dos filhos da luz, e toda a trajetória dos Bnei Rosher, dos filhos das trevas, tipificado pela vida de Esav, tipificada, representada aqui pela vida de Esaú. Estamos apenas 26 minutos, tempo recorde da nossa Parashá, Baruch Hashem. Redobre agora a sua atenção para esse segundo nível, essa segunda etapa de reflexão, de aprofundamento da nossa Parashá. Então, vamos lá. Então, a Torá nos revela não somente aspectos históricos sobre a vida de Jacob, sobre a vida de Jacó, no sentido, olha, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele tinha um lar, ele nasceu numa determinada localidade. Transcende essas questões. Não é porque a história necessita de narrar a história dos seus pais, de onde ele nasceu, simplesmente num sentido de crônica, simplesmente para preencher uma lacuna, simplesmente para saciar uma curiosidade sobre a vida pregressa de Jacob. Não. Todos os dados contidos na história de Jacob, como de todas as outras demais histórias da Bíblia, do Tanar, se elas ocorrem porque são necessárias. Se elas estão contidas no texto, elas estão contidas com um propósito. E esse propósito ele sempre possui camadas e camadas e camadas e camadas profundas de informações fundamentais para as nossas vidas. Elas não foram simplesmente importantes para a vida de Jacó, para a vida de Jacob. Elas são fundamentais também para nós, para os descendentes desse Jacob. Então nós temos duas matrizes. A matriz dos filhos da luz, dos Bahirim, dos eleitos, representados por Jacó e Jacob, e nós temos a matriz de Esav e de Esaú. Jacob, ele é o representante do Am Israel, do povo de Israel. Inclusive, é Jacó que vai receber a sua nomeação divina. O Eterno muda o seu nome para Israel, não é Israel. O nome original, o fonema correto é Israel. Não é Israel, não é. É Is, conforme a palavra em inglês yes, só que com a vogal I. O fonema I. Israel. Ou seja, aquele que tem a ajuda de Deus, aquele que luta com Deus, que tem o Eterno como o seu apoio, o seu suporte. Ele conta com a ajuda do Eterno, está, de fato, tendo a ajuda constante, ele caminha constantemente com o apoio de Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja. E Esav, Esaú, o seu nome está ligado a Esev, a joio, a brolhos, a ervas daninhas, a capim. Ou seja, que dá muitas sementes, mas não produz fruto. Que pode produzir ervas, inclusive plantas como o trigo, muito parecida, inclusive muito parecido com o trigo,
mas que quando chega o tempo da colheita, o joio, que é um abrolho, que é uma erva daninha, no período da colheita, quando vai se abrir, para verificar a sua semente, você não extrai dele trigo. Não é possível extrair dele algo proveitoso, porque o seu interior é inócuo, é improdutivo, apesar da aparência que pode ser muito semelhante ao trigo. Então, Esav tem o seu nome ligado à palavra Esev, Asav, joio. Então nós temos Esaú como antagônico, totalmente diferente de seu irmão Jacó. Ambos nasceram numa mesma estrutura, numa mesma família, numa mesma condição, com os mesmos acessos, com os mesmos recursos concretos, no mesmo seio familiar. Porém, entretanto, mesmo assim, os dois com essências completamente diferentes. Nasceram de um mesmo ventre, de uma mulher justa e íntegra diante do Eterno, de um pai justo e íntegro diante do Eterno, mas com mentalidades, com comportamentos, com ímpetos completamente diferenciados. Gêmeos, porém, heterogêneos em todos os sentidos. Nasceram, de alguma forma, enraigados, grudados, fisicamente, porém, a mentalidade completamente diferenciada. Absolutamente diferenciada. Perspectivas completamente diferenciadas. Ok? Então nós precisamos ter esse pano de fundo muito claro diante de nós no momento do estudo da Parashá Vayetze. Ok? Então, Jacó, diferente de nós, nasceu num lar de Torá. Apesar da Torá ainda não ter sido reverberada de forma escrita, a Torá ela era explicada através de oralidade. Através de tradições orais, os pais ensinavam seus filhos os valores da Torá Sagrada, mais conhecida em hebraico como Torá Shebe'al Peh, a lei que está na boca, que está sobre a boca. Então, a oralidade. Então, os pais explicam, os pais ensinam verbalmente, diariamente, toda uma redação, todo o conteúdo da lei do Eterno através de oralidade. Então, primeiro, a Torá nos foi apresentada oralmente. O Eterno se revelou a todos os patriarcas de forma oral, assim como foi com Avraham, assim como foi com Yitzhak, com Abraão, Isaac também, com Jacob, com Jacó. O Eterno se revelou a Adão e Havá verbalmente, com Adão e Eva através de palavras e não através de um livro. Isso até o episódio do Har Sinai, no Monte Sinai. Até então, todo o povo aprendia os valores da Torá, os mitzvot, os mandamentos, os decretos, todos os preceitos, através de ensinamento oral, conforme está em Bereshit, conforme está no livro de Gênesis, capítulo 25, capítulo 26, nós temos a passagem onde Yitzhak, ele entra em contato, em conexão com o Eterno ordena que Yitzhak seja como o seu pai, Avraham, como seu pai Abraão. Olha, Isaac, você precisa ser como seu pai Abraão. O seu pai, ele me serviu, ele obedeceu os meus mandamentos, os meus decretos, os meus preceitos, os meus mandamentos. Ou seja, todo o conteúdo da Torá é citado
nas palavras do Eterno que Abraão observou mesmo quando a Torá escrita ainda não era ou não se fazia presente, ainda não tinha sido estabelecida. Só episódios à frente na história de Moshe Rabbeinu, na história de Moisés, o profeta, de bendita memória. Então, meus amigos, Yaakov Jacó nasceu num lar de Torá. Quando a Torá diz que Jacó vivia em tendas, não significa que Jacó, como foi dito aqui diversas vezes, Jacó vivia boiando, fazendo boia fria, ou seja, indo de tenda em tenda para comer. Que Jacó era um peregrino, que ele ficava batendo de casa em casa, de tenda em tenda, ocupando a vida de seus vizinhos, seus parentes, e não tinha outra ocupação senão essa. Quando a Torá diz que Jacó vivia em tenda, significa que ele vivia estudando a Torá Sagrada, toda a oralidade da Torá. É isso que significa viver em tendas. Obviamente, Jacó vivia numa só tenda, vivia com seus pais. Um filho dependente de seus pais. E é aí que nós temos esse segundo conteúdo, esse segundo patamar do nosso estudo de hoje. Jacó, dentro da casa de seus pais, dentro da influência correta de seus pais, não era possível avaliar a vida de Yaakov de maneira íntegra. Não haveria como avaliar a sua integridade, a sua retidão diante do Eterno, porque Jacó vivia sob influência de seus pais. Mas como seria a vida de Jacó se ele vivesse numa outra conjuntura, num outro tipo de cenário, em outros tipos de condições, tanto climáticas quanto culturais? Como é que Jacó seria? Como seria o seu comportamento? Será que ele seria tão virtuoso? Será que ele seria uma pessoa íntegra diante do Eterno em outras condições financeiras, climáticas, culturais, idiomáticas? Será que ele permaneceria tão reto diante do Eterno, longe da tutela de seus pais? Então, os sábios do Talmud avaliaram essa questão. Inclusive aqui no comentário introdutório da Parashá, da porção da Torá, Vayetze. Em condições adversas, será que Jacó se manteria reto, conforme está na Torá, que ele era reto diante do Eterno? Apesar da tradição de Edom, de Esaú, de Roma, das instituições político-religiosas de Roma, até os dias de hoje, ensinarem aos seus adébitos de que Jacó era um suplantador no sentido de enganador, e Esaú que era o correto? Quantas vezes nós já ouvimos, porque, com muito fervor no microfone, Jacó, Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó significa enganador, ele era um enganador, ele era um perverso. Quando na verdade a Torá no original qualifica Jacó como tam, reto diante do Eterno. Não é porque Jacó tinha o corpo isento, a sua coluna isenta de algum tipo de torção na espinha, e por isso ele era reto diante do Eterno, que ele não tinha lordose, escoliose. Não é isso que significa tam. A referência não é o nível, o ângulo correto da espinha dorsal de Jacó. Absolutamente. Tam significa reto no sentido de caráter, de integridade diante do Eterno. Ou seja, ele não mudava. Seja lá qual fosse o tipo de situação na vida de Jacó, ele mantinha o seu comportamento normativo diante do Eterno, de obediência ao Eterno. Porém, entretanto, ele era reconhecido num nível de Benoni,
de um servo mediano, de uma pessoa mediana, de uma pessoa em processo de techuvá. E foi isso que se confirmou durante todo o percurso de desenvolvimento da sua história, da sua jornada diante do Eterno. O Eterno cria toda uma situação adversa, como na vida de todos os tzadikim. Não existe uma jornada real, uma jornada concreta de retorno ao Eterno sem provações. Toda jornada de uma pessoa que verdadeiramente se converteu ao Eterno, que está em processo de conversão ao Eterno, toda jornada é verdadeira quando ela é tipificada por adversidades. O justo, ele aprende através das adversidades. A pessoa que de fato é um tzadik, que vulgarmente é traduzido como pessoa justa, e aliás, a palavra tzedek não significa justo de fato. Na verdade, a palavra tzedek, que gera a palavra tzedaká, significa integridade, algo que é íntegro, algo que é conciso, uma coisa única. E é justamente a situação de Jacó. Jacó tinha um caráter único, um caráter íntegro diante do Eterno. Ou seja, isso significa que ele passava por todas as provações, passava por todas as diversidades, tanto internos e desafios, tanto internos como externos, mantendo a sua fidelidade ao Eterno. Isso não significa que Jacó, em determinados momentos da sua vida, não errou, não cometeu equívocos. Isso significa, essa integridade diante do Eterno, significa que, majoritariamente, na maior parte do dia de uma pessoa íntegra diante do Eterno, essa pessoa leva o dia, 24 horas do seu dia a dia, buscando pensar coisas elevadas. Em sentir, de assimilar a realidade de uma maneira elevada, de perceber a vida de uma maneira elevada, ou seja, conforme a Torá. Aprimorando a sua mentalidade, aprimorando o seu caráter, as suas midot, seus traços de caráter, os seus atributos pessoais, de uma maneira qualitativa conforme a Torá, conforme está estabelecido nos 5 primeiros livros da Bíblia. E não conforme as filosofias, não conforme a novela, não conforme o seriado, não conforme o Instagram, não conforme o Facebook, o TikTok, etc, etc, etc. Não conforme as tendências sociais, não conforme as ideologias políticas, etc, etc. Mas conforme a Torá que ele aprendia ao viver em tendas de estudo da Torá, em tendas de estudos da lei do Eterno. Assim como Avraham, que obedeceu os mandamentos, os decretos, os preceitos do Eterno, antes da Torá escrita ser revelada e estabelecida no Har Sinai, no Monte Sinai. Ao contrário de Esav, de Esaú, que vivia no campo, caçando. E quando a Torá diz que Esaú vivia no campo caçando toda a parte do dia, não significa que ele era apenas um grande trabalhador, um homem eficiente no desempenho do seu trabalho. Não. Isso significa que Esav, Esaú, está vinculado às questões terrenas. Ele passa a maior parte do seu tempo vinculado às questões terrenas. Yaakov tanto vivia em tendas quanto também era excelente cozinheiro. Ou seja, além de ele estar buscando conhecimentos profundos da Torá Sagrada para praticar e continuar reto diante do Eterno, Jacó também aprendeu o ofício da culinária. Era um excelente cozinheiro. E é justamente nesse aspecto culinário que desemboca a história de Esav e de Esaú, que estava totalmente predisposto a trocar, a cambiar, a negociar
a sua suposta primogenitura, porque ele nasceu primeiro, foi retirado primeiro do ventre de sua mãe, a trocar a sua suposta primogenitura, que nunca foi dele, para Jacó, para Yaakov. Na realidade, demonstrando que para qualquer pessoa ele poderia trocar o seu caráter, vender o seu caráter, ou seja, vender as suas características, vender a sua identidade, vender a sua alma, em troca de um benefício físico. Ainda que fosse necessidades umbilicais, ainda que fosse necessidades primárias, como alimentação. Nós temos todo o comportamento de Esav muito bem representados no texto, no episódio em que Esav Esaú suplica seu irmão Jacó pelo prato de lentilhas. Extremamente exagerado na sua fala, extremamente mercantil, marqueteiro na sua fala, com muita hipérbole na sua fala, uma vez que ele buscou transparecer que se ele não se alimentasse naquele exato momento, ele morreria depois de um dia de trabalho, como se o cotidiano, a rotina de um cansador não fosse de igual forma como naquele episódio, como se fosse diferente, como se pudesse esperar algo diferente do que uma jornada difícil, uma jornada de esforço no campo para caçar animais e trazer o alimento. Estava disposto até a vender a sua nefesh, vender coisas especiais, inafiançáveis, em troca de coisas físicas, inclusive comida, que é perecível. Depois que a pessoa se alimenta, apesar de ser importante a alimentação, o alimento ele é evacuado. Porém, entretanto, o direito à primogenitura que ele reivindicava, inclusive ilegalmente, porque a primogenitura nunca foi dele, o Eterno estabeleceu que o maior serviria ao menor. A primogenitura sempre foi de Yaakov, de Jacó. Assim como foi com Menashe, que era menor do que Efraim. Manassés e Efraim. Menashe ficou como, sendo ele mais velho, não recebeu a primogenitura como foi Efraim. E Yaakov e Jacó trocou o sentido das mãos, a mão direita e a mão esquerda, quando foi abençoar a vida de seus dois netos. E Efraim recebeu a porção maior. Inclusive na situação, Yosef estranhou a situação, quando o seu pai Jacó cruzou os braços no momento de abençoar os seus netos, que se tornaram ambos meia tribo do povo de Israel, completando assim as 12 tribos de Israel. E assim era Esaú, disposto a trocar, a vender o seu caráter, ao mesmo tempo que reivindicava algo que não era seu, estava disposto a trocar essa reivindicação por um prato de comida. Como se ele não fosse capaz de assar o alimento que ele caçou, como se não existissem outras pessoas disponíveis, outros cozinheiros disponíveis para alimentá-lo naquele momento. Então a mentalidade de Esav, a mentalidade de Esaú, é essa mentalidade que reivindica as mitzvot, reivindicam os mandamentos, o direito de interpretar e praticar a Bíblia, o Tanar sagrado, mas não existe prática.
existe muita ênfase em reivindicá-lo, em debater sobre a Bíblia, sobre os mandamentos, reivindicar o direito de discutir sobre quem é o Eterno, a sua vontade, o que o Eterno se agrada e aquilo que o Eterno não se agrada. Existe toda uma reivindicação em relação a essas questões bíblicas entre aqueles que pertencem à mentalidade de Esaú. Mas no momento da prática, no momento do dia a dia, do cotidiano, nas variações de temperatura e pressão do dia a dia, eles vendem as suas midot, seus traços de caráter, por um prato de comida. Numa festa, numa comemoração, ocorre aquilo que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de desencapar. Desencapou, perde a linha. No momento de uma organização religiosa, no momento de um culto, de uma canção, no momento de algum tipo de celebração religiosa, essa mentalidade reivindica para si o direito de interpretar e praticar os mandamentos. E advogam e exclamam ser daquela maneira a maneira correta de interpretar e praticar a Bíblia. Mesmo sendo absolutamente incorreta tanto a interpretação quanto a prática. Distante da realidade original. Como é vivida pelo povo de Yaakov, como é vivida pela mentalidade do povo de Jacó. Ou seja, todo padrão comportamental, conceitual, ele é repetido de geração em geração, como foi prometido, planejado pelo Eterno. Dois povos, não são apenas duas pessoas, são dois povos. Não é que viviam duas pessoas no ventre. Viviam dois povos, ou seja, gerações e gerações e gerações e gerações e gerações de pessoas, de indivíduos, de vidas, com pensamentos completamente antagônicos, completamente diferentes, heterogêneos, sentidos completamente opostos. Completamente opostos. Um reivindica para si um direito que não é dele. E aquele que por direito tem a interpretação e a prática correta da Torá, das mitzvot, que vive em tendas e é considerado reto diante do Eterno pelo próprio Eterno, para essa mentalidade, para esse povo, para esse contingente, são direcionados calúnias e difamações, baseado num suposto direito de interpretar e praticar a Bíblia. Quem tem o direito, quem está vivendo de maneira correta, acaba passando por situações constrangedoras e adversas por aqueles que reivindicam algo que não é seu. Nem por direito e nem por coisa alguma. Como pode isso? Assim foi planejado e estabelecido pelo Eterno. Assim é a realidade da situação. No mesmo ventre, dois irmãos, porém, na verdade, dois povos que se espalharam pelo mundo. Dois conceitos, duas perspectivas que foram reverberadas ao redor do mundo inteiro. De geração em geração, até atingir essa plenitude que nós conhecemos agora, que nós observamos agora. Na vida real, na vida concreta. Vamos agora para o terceiro nível do nosso estudo de hoje. Estamos a 50 minutos apenas do nosso estudo. Baruch Hashem. Então Yaakov, ele é provado, o Eterno cria toda uma situação adversa, porque nós somos provados pelo fogo, nós somos provados mediante as mais diversas situações. Através das adversidades,
que nós demonstramos a nossa essência, aquilo que nós verdadeiramente somos integralmente, é demonstrado através da via prática, através do dia a dia, da rotina, aquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos, pretendemos, fazemos ou não fazemos. Tudo é demonstrado, a nossa essência, através de situações, de contextos diversos, tanto públicos quanto privados, no recôndito familiar, dentro de casa. Nós somos provados através dos nossos frutos que nós demonstramos, conforme o Tzadik Mashiach, Yeshua Ben Yosef, nos ensinou. Pelos frutos conhecereis. Então, chegou a vez de Yaakov de Jacó ser provado e demonstrar toda a sua integridade diante do Eterno. Yaakov, forçosamente pelo Eterno, é levado a essa condição de exílio, ele é exilado para um território hostil, um território completamente à margem da Torá. Novamente, dentro de uma estrutura familiar. Yaakov vai para a casa de seu tio Lavan. Vai para o seu parente próximo e vai se relacionar com as suas filhas, tendo por objetivo uma filha, porém foi enganado. Yaakov sim foi enganado diversas vezes pelo seu sogro Labão, que era um sacerdote Elil, era um sacerdote idólatra. E numa conjuntura cultural, num idioma, numa maneira diária de se falar, de dialogar, de tratar com pessoas enganadoras, com um tipo de linguajar completamente malandro, totalmente duvidoso, totalmente tendencioso, com um tipo de rotina tendenciosa para o mal, inclinada para o mal, um tipo de rotina voltada para o mal. Notavelmente, seu sogro Lavan, por ser um criador, um cultivador de ovinos e caprinos, conforme consta o texto, era um comerciante opulento, conhecido no meio ambiente onde ele vivia. Yaakov trabalhava para ele, Jacó trabalhou para o seu sogro. Yaakov diversas vezes foi testado através do seu adversário que o Eterno ergueu, seu sogro. Quem levantou Lavan foi o Eterno para testar e aprimorar o caráter de Yaakov, o caráter de Jacó. Então, o nível de consciência de Jacó, no decorrer da jornada, começa a ser ativado. O nível de conexão mais elevada com o Eterno começa a ser ativado. O conhecimento de Yaakov, de Jacó, sobre a soberania do Eterno, ou seja, a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus, que o Eterno é soberano, portanto ele está no controle de toda e qualquer situação, ela vai sendo compreendida através desses sucessivos testes, dessa corrente, dessa sequência de cenários adversos, tanto internos como externos. Como é que fica a situação de uma pessoa que viveu aprendendo a ser reto, íntegro, diante do Eterno, das pessoas? Ser honesto, verdadeiro, generoso, íntegro, com uma pessoa que diariamente te engana, que está claramente buscando te trapacear sem nenhum tipo de dor na consciência, onde normativamente, onde é considerado normal ser um trapaceiro, onde é considerado normal ser malandro, ser uma pessoa de lábia, ser uma pessoa que se utiliza de todos os artifícios, inclusive idólatras, para transmitir algum tipo de autoridade, de estar
dentro do domínio de uma situação, através de todos os tipos de ferramentas e recursos discursivos negativos, como é o caso de Lavan, que era um sacerdote, que estava a serviço de Avodazará, a serviço da idolatria. Como é que ficava a vida de Jacó? Íntegro diante do Eterno, reto diante do Eterno? Desde o seu nascimento, todos os dias provado, testado pelas mentiras, pelas trapaças de seu sogro. Como é que ficaria o convívio social, o convívio, o trato, o dia a dia dele, numa situação tão difícil, trabalhando sol a sol, em prol de uma esposa, e o sogro enviou outra de suas filhas, a Leá, mas conhecido como Léia em português. Jacob queria Rivka, Rachel, Rebeca, queria Raquel, mas recebeu Leá, recebeu Léia, corrigindo os nomes das filhas. Quando estava predisposto, quando estava se preparando para sair dos aposentos e do domínio de seu sogro sobre a sua vida, sobre a sua família, o seu sogro novamente manipulou toda a situação para que ele ficasse. Porque Jacob trabalhava muito e era honesto no seu trabalho, e isso rendia muito lucro para Lavan, muito lucro para Labão. Então, mediante essas situações tão tensas, tão pesadas, envolvendo não só a sua vida, como também de seus filhos, de sua esposa, Raquel, de sua esposa, ao qual ele foi forçado, Leá, a vida de todos aqueles que estavam debaixo da autoridade de Jacó, como ficaria a vida dele dentro daquele local? Como seria o caráter de seus filhos? Como iria se desenvolver a vida de seus filhos no âmbito familiar corrupto, idólatra? Então, Jacob colocou em prática no seu dia a dia o seu conhecimento de Ribonut Shel Elohim, o conhecimento da soberania de Deus. O Eterno é soberano, o Eterno está no controle. Nós observamos essa consciência, esse nível em constante amadurecimento no decorrer da história de Jacó. Todas as decisões, todas as atitudes de Jacob, de Jacó, elas são e estão ligadas ao conceito de Norá Shamayim, de temor aos céus, que é uma disciplina, uma matéria da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus. Ou seja, todos aqueles que têm medo do Eterno possuem medo do Eterno porque tiveram experiências e possuem informações claras de que o Eterno é totalmente outro, que o Eterno não é um ser criado, que o Eterno não é uma criatura, o Eterno não surgiu, o Eterno não é um produto ou um subproduto literário, o Eterno não foi criado por um roteirista, por um diretor de cinema, por um escritor de algum livro. O Eterno não surgiu de uma ideia. Alguém apertou um clique e o Eterno surgiu. Alguém estalou o dedo e o Eterno surgiu. O Eterno não surgiu de lugar algum. O Eterno não tem princípio, nem meio, nem fim. O Eterno não tem corpo. O Eterno não é um ser humano. O Eterno não é qualquer que seja lá a criatura ou ser. E todas as experiências de Jacob, elas são pesadas, elas são muito intensas. E através dessas experiências, Jacob começa a perceber a soberania do Eterno. No episódio da Sulam, no episódio da escada, onde os malachim subiam e desciam, e ele teve uma visão sobre o futuro de dinastias, de impérios, de reinos que subiam e desciam, de autoridades que subiam e desciam, ou seja, que entravam num estado de apogeu, num estado de elevação, no sentido de poder, no sentido de autoridade, de países
representados ali pelos Malachim, que subiam, autoridades que iriam ascender o poder e depois caíam. Diversas experiências, inclusive durante a noite, que representa exílio, que representa Rosher, trevas, que significam Galut, exílio. Uma situação que já apontava num futuro onde Israel, ou seja, Jacó, Israel, o povo de Israel, a mentalidade de Israel estaria em exílio, ou seja, espalhado nas nações, assim como aconteceu com Jacó, que saiu do seu lar natural, saiu, Vayetze, e saiu para as nações. E nas nações foi provado. Passou anos em exílio. Dentro do exílio ele frutificou, ele produziu muito, mais do que quando vivia com seus pais. Quanto mais Yaakov foi provado, nas nações, em meio às adversidades culturais, essenciais, naturais das nações, dos países, mas Yaakov, Jacó, produziu luz, benefícios, iluminou muito nas trevas. A influência idólatra de seu sogro, as trapaças de seu sogro, a cultura de malandragem e de idolatria onde Jacó viveu, não foi suficiente para suplantá-lo, para vencê-lo, para influenciá-lo. Foi Yaakov, a sua mentalidade de Ribonut Shel Elohim, a sua mentalidade de Norah Shamayim, de temor, de medo de Deus, medo dos céus, da autoridade do Eterno, da sua soberania, de que o Eterno estava o tempo todo no controle da situação, guiando a sua vida em todas aquelas situações pavorosas. Quando ele estava sozinho, o Eterno esteve com ele em todas as situações, inclusive situações totalmente terríveis, profundamente terríveis, onde Yaakov lutou, batalhou, entrou em vias de fato, em batalha braçal, com um malar, com um mensageiro celestial, com um anjo de Rosher, um mensageiro de trevas, que tentou suplantá-lo, aí sim suplantá-lo, enquanto ele dormia, ou seja, enquanto ele estava disperso, enquanto ele estava em exílio, enquanto ele estava na Galut. Tentou pegá-lo desprevenido, mas o Eterno sempre esteve com Yaakov, sempre esteve com Jacó, representando que o Eterno sempre esteve, estará com o povo de Israel, porque esse é o nome concreto e verdadeiro de Yaakov, de Jacó, e Israel, mais conhecido em português como Israel. Lembrando, não nasceram duas pessoas, nasceram dois povos. O que estava no ventre daquela mãe não eram dois filhos apenas, e sim dois povos. No ventre de Rivicá estavam dois povos, duas nações, duas mentalidades, duas culturas. E não apenas dois filhos. Não foi apenas uma situação datada, pontual, mas sim algo que iria inaugurar toda uma geração de pessoas ao redor do mundo inteiro. Hoje, quando nós falamos em cultura majoritária, de conceito majoritário, cultural, nós sempre tratamos, em primeiro lugar, de maneira majoritária, ou seja, na maior parte, a mentalidade de Edom, a mentalidade de Roma. A mentalidade ocidental é muito mais influenciada pela filosofia, pelos argumentos do Império Romano, da cultura de Roma, greco-romana, do que pela mentalidade de Yaakov, pela mentalidade de Israel. A mentalidade de Israel se faz presente, inclusive dentro de Roma. Porém, entretanto, a interpretação de Roma e a prática de Roma
Porque são muitos, tipificado por Esav, são muitos tipificados pelo nome Asav, tipificados pelo nome joio, porque o joio é muito mais numeroso do que o trigo. Por isso são majoritários. Estão em maior número de pessoas. Portanto, são mais pessoas pensando como Esaú do que pensando como Jacó. Porém, entretanto, também não podemos esquecer, o maior servirá ao menor. Isso que foi decidido de antemão pela soberania do Eterno. Então, em todos os aspectos, nós observamos, permeando toda a situação, todos os contextos encharcados pela Ribonut Shel Elohim, pela soberania do Eterno. Nada escapa da soberania do Eterno. O Eterno desejou todas as coisas, o Eterno planejou todas as coisas, o Eterno efetuou todas as coisas, ou seja, o Eterno trouxe à existência todas as coisas que ele sentiu e planejou, e o Eterno mantém todas as coisas, até que tudo seja cumprido. Até que tudo encontre o seu objetivo, a sua finalidade, o seu ápice existencial. E nós estamos aqui, conforme o Eterno planejou. As ovelhas que foram espalhadas, exiladas nas nações. As mesmas ovelhas, os mesmos descendentes, que foram também chamadas pelo Eterno como sementes de Abraão, que também foram chamadas de Zerá Israel, sementes de Israel, que foram semeadas nas nações. Portanto, jamais podemos esquecer que o verdadeiro israelita é aquele que nasce israelita, é aquele cuja nefesh, a neshama, os seus níveis de consciência, ou seja, a sua essência real, a nossa essência real, aquilo que nós verdadeiramente somos, é israelita, porque de antemão o Eterno estabeleceu os seus eleitos. O Eterno primeiro planejou os seus eleitos. Construiu a realidade que nós vivemos, o mundo em que vivemos, o Olam Hazé, o mundo presente, o mundo de Asiá, o mundo das ações, e semeou as nossas vidas aqui. Na América do Norte, América Central, na América do Sul, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa. O Eterno nos espalhou ao redor do mundo, conforme ele planejou, conforme ele revelou os nossos patriarcas. Yaakov também foi exilado para as nações. Avraham também foi exilado para as nações. Abraão foi exilado para o Egito. Abraão teve contato com territórios, por um exemplo, dos filisteus, através de embates com o rei dos filisteus, dos Filistim, Avimelech. Yitzhak teve contato com as nações, apesar de nunca ter saído de Canaã. Yaakov foi exilado para Haraná, para um território hostil, fora da Torá, um tipo de vida totalmente fora da Torá, fora dos mandamentos. As 10 tribos peregrinaram em Shechem, peregrinaram em territórios onde viviam os Filistim, onde viviam os filisteus, território de Avimelech. Nosso povo, na Torá Sagrada, sempre esteve peregrinando, sempre em exílio nas nações. Inclusive no Mitzrayim, no Egito, por 400 anos, por séculos de história, peregrinando em exílio. E depois exílio pós exílio, exílio pós exílio. Sempre estivemos em contato com as adversidades das nações. Sempre foi um paradigma, um padrão estabelecido pelo Eterno, que nós somos provados, inclusive, nas nações. Ao ponto que chegou o ápice, através do exílio da Babilônia, que nós fomos exilados, nossos antepassados foram exilados por causa dos pecados, dos ratatim, da idolatria, da Avodazará. Chegou a um nível tão insuportável que a terra de Israel não suportava tanta idolatria que nós fomos
expurgados e expulsos para as nações. Claro que com o objetivo de iluminarmos nas nações, assim como aconteceu com Yaakov. Mas isso só pode ser possível, agora iniciando nossa quarta e última parte do nosso estudo, estamos agora finalizando o nosso estudo, só é possível quando a nossa mentalidade primária, o nosso dever primário é o conhecimento da Ribonut Shel Elohim, é o conhecimento da soberania de Deus. Yaakov, Jacó, assim como seu pai Yitzhak, Isaac, assim como seu avô Avraham, só foi possível, só foi viável transcender, superar as adversidades, os problemas internos e externos, tanto morais, comportamentais, intelectuais, financeiros, porque a sua mente foi moldada baseada no princípio que é o conhecimento da soberania de Deus. E o conhecimento da soberania de Deus não é, absolutamente não é, como é apregoada, como é disseminada, ensinada mentirosamente nas instituições religiosas de Edom, nas instituições religiosas, político-religiosas de Roma. Onde as pessoas dizem assim, soberania de Deus, eu sei que Deus é soberano. Muda a página, próxima aula, próximo assunto, por favor. Todo mundo sabe que Deus é soberano. É mentira, é uma fraude. Terminantemente mentira. Sistematicamente mentira. Um argumento quanto mais mentiroso. Porque quando uma pessoa de fato estuda a Ribonut Shel Elohim, o indivíduo, assim como eu, assim como nós ficamos perplexos com todas as disciplinas, com todos os conhecimentos, os conceitos acerca da soberania do Eterno. A Norá Shamayim, o medo dos céus, o conceito de um comportamento preocupado com a autoridade do Eterno, que jamais dorme, que jamais descuida, está sempre nos observando, que não existe privacidade da nossa vida pessoal diante do Eterno. O Eterno nos observa não somente externamente, como internamente. Não apenas por uma questão de presciência, como diz, como apregoa, como prega as instituições religiosas de Roma, mas é porque o Eterno constituiu a humanidade dessa forma, filhos da luz, filhos das trevas, joio e trigo, vasos de honra e vasos de desonra, vasos de honra, vasos separados para a ira. Tanto o enganado quanto o enganador pertence ao Eterno, tanto o bom quanto o mal, o perverso e o reto, o justo, pertence ao Eterno. O Eterno criou os dois. A humanidade é classificada dessas duas formas, dividida dessas duas formas. Os que pertencem à classe de Esav, Esaú, joio, e aqueles que pertencem ao Tam, reto, Yaakov, Jacó, e Israel, portanto, Israel. Todo o nosso sucesso como filhos de Deus, ou seja, como seres humanos, como recipientes dos atributos de Deus, das virtudes de Deus como amor, justiça, verdade, etc, etc, depende dessa mentalidade estudada e praticada diariamente, a começar por mim, o conhecimento da Ribonut Shel Elohim. Ou seja, eu não saio de casa sem que a minha mente esteja ativada dentro do conhecimento da Ribonut Shel Elohim. Eu preciso orar ao Eterno, eu preciso entrar em conexão com Ele antes de sair de casa, no percurso da minha viagem, ou seja, ao entrar e ao sair, nos nossos trânsitos diários. Os meus pensamentos, os nossos desejos, nossas palavras, nosso comportamento, na ira, no momento da ira, da alegria, do riso, tudo
em conexão, em atenção, que o Eterno está o tempo todo nos observando, no controle de todas as coisas. Por isso, Yaakov, assim como Abraham, assim como Yitzhak, permaneceu tranquilo e reto diante do Eterno, íntegro diante do Eterno, porque experiência após experiência, percebeu, compreendeu e pôs em prática que o Eterno é soberano. Logo, Yaakov poderia se submeter à mesma conduta corrupta de seu sogro. Meu sogro me enganou, também vou enganar ele. Meu sogro está me oprimindo, também vou oprimi-lo. Meu sogro trapaceiro, também vou trapaceá-lo. Porém, Jacó apresentava sempre o lado correto da moeda. Enquanto Labão apresentava um lado idólatra, o lado de Esaú, é a mesma essência de enganador. Esaú sim é o enganador. É o caçador, é aquele que através da sua lábia produz muitas armadilhas. É um caçador nato. Sabe exatamente como atrair as suas vítimas para que possa capturar. Por isso a Torá chama Esaú de caçador. O seu trabalho era caçar. Na caça, a pessoa se esconde. O caçador é sorrateiro, silencioso. Se utiliza de todos os artifícios mais ardilosos, se possível, para efetuar a sua caça. Esses são os adjetivos de Esav, de Esaú. Ao contrário de Yaakov, sempre obediente, inclusive a sua mãe. E mesmo diante de um corrupto que era seu sogro, Jacó, portanto, Yaakov suplantou, venceu as dificuldades sendo reto diante do Eterno. Não mudou o seu caráter, os seus princípios, os princípios que ele aprendeu da Torá, de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno bendito seja. Passou por aquelas dificuldades, exercendo o melhor de si, desempenhando o melhor de si, ou seja, a prática da Torá, em palavras, em ações, em atitudes concretas, em pensamentos, em análise, em reflexões, conforme está estabelecido na Torá, que ele aprendeu nas tendas. Diferente de muitos, infelizmente, no tempo que chamamos hoje, que mesmo com um kippá ou um talit, um véu na cabeça, são exatamente como Esav, como Esaú. A aparência de reverência a Deus e aos seus pais, mas na prática, no dia a dia, a sua vida é o tempo todo focada na materialidade. Quando a pessoa tem a sua vida focada na materialidade, ela é capaz de negociar todo o seu convívio, todo o seu dia a dia diante do Eterno por comida, por grana, por prazeres desse mundo. Comida, matrimônio, filhos, família, lazer, tudo isso é importante. Todas essas questões são fundamentais. Com quem a pessoa vai se casar, aonde vai trabalhar, qual é a profissão que vai seguir, que tipo de exercícios praticar para a melhoria do seu corpo, para aprimoramento físico, cognitivo, etc, etc, etc. Todas essas questões são extremamente importantes, mas não são tão importantes quando nós pensamos em prioridade maior. E a prioridade maior, necessidade primeira, é a nossa conexão individual com o Eterno, em primeiro lugar. Porque quando nós conhecemos a soberania do Eterno, que o Eterno é soberano, a sua essência é essa, a identidade do Eterno é essa. Ribono Shel Olam, soberano do mundo, soberano de todas as realidades. Essa é a essência do Eterno. Quando nós conhecemos o Eterno, ou seja, a sua essência, soberano,
nós automaticamente vamos nos reconhecer como criaturas. E nós vamos nos colocar num papel que é cabível apenas para nós e não eterno. Ou seja, de criaturas, de servos, de avadim. E não de senhores. Então, de maneira nenhuma, no nosso pensamento diário, nas nossas atitudes diárias, na nossa prática diária, nós vamos exigir um papel do eterno que não cabe a ele. E nós não vamos nos colocar num papel que não cabe a nós. Nós não vamos exigir nada do eterno. Simplesmente nós vamos cumprir a sua vontade. Obedecer a missão, a shlichut, que ele estabeleceu para nós. Seremos, inclusive, muito mais gratos e satisfeitos e contentos diante do eterno. Haverá menos espaço para reclamações e mais espaço para investimento e aprimoramento do nosso caráter. Nós não vamos terceirizar a nossa responsabilidade, inclusive, nos outros. Ah, eu não vou trabalhar, não. Sabe por que eu não vou trabalhar? Porque tem outra pessoa que pode trabalhar e trabalhar para me beneficiar. Vou viver em vadiagem. Vou viver de uma maneira pão da vergonha. Benefício sem esforço. Benefício sem trabalho. Que outros trabalhem por mim, que outros me beneficiem. Eu vou ficar aqui apenas numa posição de recebimento. Que as pessoas façam por mim, mas eu mesmo não farei nada por ninguém. Que todos me estabeleçam como pessoa e eu não vou contribuir nada com ninguém. Eu quero viver servido tanto por Deus quanto pelas outras pessoas. É assim que naturalmente a sociedade tem se expandido, tem se multiplicado ao redor do mundo. De geração em geração, principalmente agora, nesse estágio ápice. Um exigindo do outro o papel e a atitude que cabe a si. Cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal, individual, com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua moral, com o seu caráter, com os seus bens. Eu não posso exigir que uma pessoa cuide da minha casa. Se o Eterno me concedeu uma casa, se o Eterno me abençoou com uma casa, cabe a mim ser responsável por ela. Se eu sou casado, se eu tenho uma esposa, cabe a mim, como marido, cuidar da minha esposa. Não tem que ter uma outra pessoa, um terceiro, para cuidar da minha vida matrimonial. Se eu tenho filhos, cabe a mim como pai, cabe aos pais, não terceirizar a obrigação de pais para professores, para a escola, para terceiros. Cabe aos pais educarem os filhos. Não tem como terceirizar e transferir a responsabilidade. Se eu estou em retorno, em conversão ao eterno, cabe a mim investir dia após dia esforço intelectual, esforço financeiro, esforço físico, saúde, tempo para o estudo e a prática da Torá. Eu não posso terceirizar, eu não posso obrigar as pessoas a fazerem isso por mim. Quem tem que fazer sou eu. A responsabilidade é minha. E ela é intransferível. Não se transfere responsabilidade. E se o corpo foi conferido a mim, cabe a mim cuidar desse corpo. Se a casa foi conferida a mim, o Eterno me deu, cabe a mim cuidar dela. Se o Eterno me concedeu família, cabe a mim cuidar da família. Se o Eterno me deu um trabalho, cabe a mim cuidar do trabalho que o Eterno me conferiu. É intransferível a responsabilidade, não se transfere, não se exige do outro uma coisa que é sua. Se eu tenho obrigações pessoais, cabe a mim resolver. Se o Eterno me tornou sadio para a realização dessas responsabilidades, cabe a mim resolver.
Foi o que Jacó fez. Vivia na casa dos pais. O Eterno criou um cenário para ele viver a vida dele e atender a responder pelas obrigações individuais dele. E o Eterno pressionou, através da soberania, da sua soberania, a vida de Jacó. Passou por experiências únicas. Brigou com o Malar, brigou com o mensageiro, um anjo de trevas, na madrugada. Teve a visão terrível dos anjos subindo e descendo na escada. Viveu com medo nas noites das revelações do Eterno, que são terríveis. Ao chegar na casa do seu sogro, foi provado por 14 anos, por anos e anos, mais de 14 anos na casa do seu sogro, e se manteve reto diante do Eterno. Porque as obrigações que cabem a Jacó, que cabem a Jacó, pertencem a Jacó. Jacó não transferiu as obrigações dele para Esaú. Em momento nenhum, Jacó culpou Esaú pelas responsabilidades dele. Não transferiu para Esaú. Ele enfrentou as dificuldades dele, que cabiam a ele, sozinho. Constituiu a família sozinho. Se casou, inclusive, 2 vezes. Obrigatoriamente, foi obrigado à situação, foi enganado. Foi trapaceado financeiramente, foi lesado financeiramente. Foi lesado moralmente, danos morais, danos financeiros. E se manteve honesto, reto, verdadeiro diante do seu sogro, diante das pessoas, diante de Deus, sobretudo. Não transferiu. Por que isso foi possível? Essa integridade de Jacó, essa firmeza de caráter de Jacó. As múltiplas experiências que ele passou, onde ele aprendeu que Deus é soberano, que Deus está no controle de toda a situação. Inclusive da vida dele. Os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as palavras, as atitudes, tudo no controle do Eterno. Não tem para onde escapar. Tinha que ser desse jeito, exatamente como foi. Então, não tem a quem transferir a culpa. Não tem a quem transferir a responsabilidade. Olha, se o Eterno criou essa situação é para mim, cabe a mim passar por ela e superar. Daí foi viável, foi possível viabilizar a maturidade de Jacó, o sucesso de Jacó, por causa do conhecimento de que o Eterno é soberano. Ele praticou isso dia após dia, experiência após experiência, por isso estava tranquilo, por isso estava reto diante do Eterno. Olha, o Eterno está diante da situação. Cabe a mim me comportar direito, corretamente, porque os mesmos decretos que Lavan está sujeito de punições, eu também estou, se eu errar. Se eu for corrupto também, assim como é o meu sogro Labão. Então Jacó tratou de estar sempre reto diante do Eterno, porque o mesmo decreto, os mesmos decretos de punição, porque Deus não é um Deus de impunidade, o Eterno pune o erro, o Eterno não é complacente com o erro. Então, as mesmas punições que estavam sobre Labão poderiam recair sobre Jacó. Então Jacó fez o quê? Vou continuar reto. Ah, mas o meu pai e a minha mãe não estão me vendo. Não estou me vendo aqui. Eu posso ser uma pessoa diferente aqui. Estou distante da minha terra natal. Não, Jacó permaneceu mesmo. Por quê? Eu tive contato com o soberano. E foi terrível. Todas as experiências. Então ele tinha Norá Shamayim. Ele compreendia o medo dos céus. Porque ele sabia que o Eterno é soberano. Então deixa eu ser íntegro aqui, fazer o que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o Eterno vai me punir. Se eu for corrupto, o Eterno vai me punir.
Corromper é mudar a natureza das coisas. Isso é corromper. Mudar a natureza. Adulterar a natureza de algo. Então, Jacó não mudou a sua natureza, permaneceu mesmo, pelo contrário, ele intensificou. Se firmou mais ainda. E não transferiu responsabilidade. Para fechar nossa aula de hoje, então todo esse conteúdo da Ribonut Shel Elohim que nós temos compartilhado, ensinado aqui, meus amigos e irmãos, que o Eterno primeiro estava só, o Eterno sentiu o desejo de compartilhar o seu amor, a sua misericórdia. O Eterno, então, planejou todas as coisas. O Eterno criou todas as coisas. O Eterno nos semeou, o Eterno nos colocou nesse mundo para que nós possamos compreender o valor da vida, de fato, através dos padecimentos, através das adversidades. Os sofrimentos existem, as adversidades existem, os problemas existem, os obstáculos existem, porque o Eterno estabeleceu esse padrão para que o homem possa ter a consciência elevada. A consciência elevada sobre a verdade, a justiça, sobre o ratat, o pecado, as adversidades que vão nos aprimorar. É em meio às adversidades, é em meio à superação das adversidades, diariamente, através da Torá, que nós compreendemos a verdade, que nós nos tornamos íntegros, retos diante do Eterno. Não tem como ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta diante do Eterno, que não passa adversidade, que não passa por batalhas internas e externas, dificuldades internas e externas. Abraham foi considerado tzadik, íntegro diante do Eterno, porque ele superou essas dificuldades. Da mesma maneira que Isaac, da mesma maneira que aqui Jacó, personagem hoje do nosso estudo. E assim como também José, assim como também foi Judá, assim como também foram as demais tribos, etc, etc, etc. Tzadik, uma pessoa íntegra, justa diante do Eterno, porque simplesmente tem uma aparência, porque é caladinho, faz cara de bobo, faz cara de Chico Coco, né, aquele ator, faz cara assim de ingênuo. Isso não é tzadik, não, que eu sou caladão mesmo, fico só observando aqui, ó. Olha a minha cara de tzadik, olha a minha cara de tzadik. Isso não é tzadik, isso é bobagem, isso é bobo, é só bobo. É só um ator. Tzadik é a pessoa que é a mesma pessoa diante do Eterno, diante dos homens, em toda e qualquer situação. Que não usa máscara. Que tem a Ribonut Shel Elohim diante de si continuamente. O conhecimento de que Deus é soberano continuamente. Finalizando, pessoal. Que o Eterno nos ajude a manter essa consciência fundamental, essencial da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus, que eu, você, todos nós, não só no Shabat, mas também no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em todo o ciclo semanal, durante todos os dias do mês, durante todo o semestre, e semestre após semestre, ano após ano, década após década, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, nós tenhamos sempre a consciência da Ribonut Shel Elohim, de que o Eterno é soberano, o Eterno está no controle de toda a situação. Nós é que devemos nos adequar à sua vontade. Nós é que devemos orbitar em torno da vontade do Eterno, e não ao contrário. Nós estamos a serviço, estamos a trabalho do Eterno nesse mundo. Não só na reza, não só na oração, mas principalmente no dia a dia, no ônibus,
no carro, na moto, na bicicleta, no skate, no patins, no lazer, no esporte, na natação, no curso, na faculdade, na rua, na calçada, no shopping, no teatro, no cinema. Em todos os locais nós devemos estar sempre elevando o eterno, sempre colocando o eterno no centro de todas as coisas. De qualquer assunto, de qualquer conversa, de qualquer tema, de qualquer situação, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, tendo, não tendo, em toda situação, o eterno como epicentro de toda atenção, o eterno como epicentro, como fundamento de toda e qualquer situação, de toda e qualquer preocupação, de toda e qualquer imaginação, de todo e qualquer pensamento, de toda e qualquer palavra, de todo e qualquer tipo de assunto, de todo e qualquer tipo de atitude, o eterno no centro de todas as coisas. Aí sim, todo esse conteúdo necessário, primário, vai nos possibilitar uma vida de sucesso, assim como foi a vida de Jacó. Que o Eterno nos abençoe a todos, que o Eterno nos fortaleça a todos, que o Eterno nos conscientize a todos da sua verdade, da sua justiça, que nós possamos estar sempre reverentes ao Eterno, obedecendo a Ele debaixo dos seus bons decretos. Beshem, o Vizchut e Shamash Ben Yosef, amém e amém. Finalizamos aqui, pessoal. Hitraot.